E agora o Fantástico traz investigação. Facções criminosas têm atuado para interferir no resultado das eleições em cidades do interior do Brasil. Foi o que aconteceu em João Dias, no Rio Grande do Norte. Um grupo que contava com traficantes internacionais ligados ao PCC executou o prefeito depois de uma briga pelo poder. Uma cidade com pouco mais de 2.000 habitantes, em plena disputa eleitoral. Estava fazendo a nossa campanha. Foi quando a gente se deparou com um carro preto virando a esquina. Estava pedindo para eu tirar ele lá, pedindo ajuda. O alvo era Francisco Damião de Oliveira, conhecido como Marcelo, prefeito de João Dias, no interior do Rio Grande do Norte. Ele e o pai foram assassinados em agosto do ano passado durante a campanha para a reeleição de Marcelo. A execução foi um desfecho trágico para uma disputa de poder aqui na cidade, que envolvia um contrato realizado para a eleição anterior. E tudo foi planejado por traficantes do PCC. A gente fazendo um acordo desse com você aí, é uma coisa que dá para você se arremediar pro resto da vida. Você vai sair de boa, porque 230 eu dei para você pagar as suas contas. E agora eu vou lhe dar mais 500 mil reais. Pensa por esse lado, é muito dinheiro. A voz é de Francisco Deusamor Jacome, condenado por tráfico internacional e ligado a Marcola, o líder do PCC. Nessa gravação, aparecem ofertas que teriam sido feitas a Marcelo antes da eleição para prefeito de 2020, quando a chapa do Progressistas trazia ele como prefeito e a irmã do traficante, Damária Jacome, como vice. Eu fui prefeito de João Dias, Marcelo Oliveira, e minha irmã, depois da Damária Jacome, a primeira vice-prefeita de João Dias. Mesmo procurado pela Interpol, Deusamor fazia aparições na campanha. E ele não era o único da família envolvido em crimes. Antes de 2019, 4 irmãos dessa família Jacome foram condenados por esse tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, Deusamor e Lady Jean Jacome estariam entre os principais traficantes do Nordeste, chegando a comercializar mais de 30 milhões de reais em maconha. Os outros 2 irmãos são José Romeu Jacome e Samuel Jacome. A família Jacome sempre teve esse histórico de envolvimento com o PCC. Os investigadores acreditam que o dinheiro oferecido por Deusamor seria para Marcelo renunciar à prefeitura. E foi o que aconteceu em junho de 2021, 6 meses depois da posse. E aí quem assumiu foi a irmã de Deusamor, a vice-prefeita Damária Jacome. Ele foi esse dia aos meus irmãos, aos meus 7 irmãos, Francisco, Maria José, Samuel, Leidiane, Romeu e de uma maneira mais especial ainda aos meus 2 irmãos, Deusamor e Leidiane. Segundo a polícia, mesmo antes da renúncia de Marcelo, os traficantes do PCC, Deusamor e Lady Jean, seriam os verdadeiros gestores do município. Como indica essa transcrição de um discurso em que Damária afirma que os irmãos tinham idealizado os 4 anos da administração. As prefeituras hoje recebem muitos valores, tanto de impostos municipais, mas principalmente de repasse de dinheiros federais. A combinação de dinheiro e poder atrai facções criminosas. De acordo com o IBGE, a receita do município de João Dias foi de 23 milhões de reais em 2023. A estratégia é tomar esse poder político em locais em que isso possa trazer algum tipo de proveito econômico. Então, se esse município tem algum interesse que possa repercutir nos lucros das facções, eles tentam se infiltrar também na política. O Fantástico teve acesso a um relatório sigiloso feito pela Polícia Federal e promotores de todo o Brasil sobre as eleições municipais do ano passado. Facções criminosas tentaram interferir na campanha em pelo menos 42 cidades. Só no estado de São Paulo, o PCC teria investido 8 bilhões de reais no apoio a candidaturas. Nós precisamos estar atentos a isso e estancar esses movimentos. Em outubro de 2021, apenas 2 meses depois de assumir, a então prefeita Damária Jacome decretou luto de 3 dias. O motivo? As mortes dos irmãos dela, Deusamor e Lady Jean, na Bahia, durante confronto com a polícia. José Romeu Jacome foi preso na mesma operação.
Já Samuel Jacome tinha sido capturado meses antes e hoje está no Presídio Federal de Segurança Máxima de Porto Velho, em Rondônia. Damária perdeu o cargo em 2022, depois que uma decisão da Justiça revogou a renúncia e conduziu Marcelo de volta ao comando da prefeitura. Marcelo disse que ele era ameaçado pelos irmãos da Damária. Marcelo começa a fornecer diversas informações, ajudar os órgãos policiais com as investigações a respeito da família Jacome. A suspeita é que ele tem indicado o paradeiro dos irmãos Jacome, que na época estavam foragidos. O clima era tenso na cidade, especialmente quando começou a campanha, e Marcelo concorria novamente à prefeitura pela União Brasil, e desta vez contra Damária, que estava no Republicanos. O pessoal do Jacome tinha esse grupo armado, e também o prefeito Marcelo, que assumiu, necessitou também de criar uma força nesse sentido. No ano passado, pouco antes do atentado, que terminou com a morte de Marcelo e do pai dele, Damária disse: O que vem por aí talvez tenha gente que nem aguenta. De acordo com a investigação, Damária e a irmã, Leidiane, vereadora de João Dias, teriam mandado contratar homens para matar o prefeito. Essa porteira dá acesso ao sítio que os executores usaram antes do atentado. As investigações apontam que eles chegaram aqui uns 10 dias antes do crime. É peça por todo canto, meu quadrilha cabuloso. Esse vídeo, feito por um dos criminosos, foi gravado no sítio, que pertence à família Jacome. Eles encontraram dificuldades em executar o crime porque ou Marcelo estaria acompanhado do seu grupo armado que fazia sua segurança pessoal, ou estaria na residência, que também é uma fortaleza. Os mandantes chegaram a pensar em matar o prefeito durante um culto evangélico. Nós vivemos nessa vida doida, mas a gente é temente a Deus, você sabe disso, né? Aí não tá só o povo de Deus, eu gosto de encostar para fazer coisa errada, não. A execução aconteceu dias depois, quando Marcelo e o pai visitavam uma barbearia. 9 suspeitos pelo crime foram presos, 4 estão foragidos, inclusive Damária. A polícia segue nas buscas. Nos 2 dias em que ficamos em João Dias, verificamos que a cidade apresenta muitos problemas de infraestrutura e conservação. O hospital está com um monte de plástico na janela por causa de infiltração. Quando chove, entra água para todo lado aí. Atualmente, ocupa instalações provisórias. O prédio definitivo passou por reforma, mas segue fechado. Está faltando a energia. Não, mas ali tem uma placa que é para terminar em 2023. Nós estamos em 2025. Não, quer dizer... Está aguardando o transformador. Tentamos falar com a atual prefeita Maria de Fátima Mesquita da Silva, do União Brasil, viúva do ex-prefeito assassinado. Quer dizer que fecha às 5 e agora não tem ninguém. Nem são 5 horas ainda, né? Voltamos na manhã seguinte. O portão do prédio continua trancado com cadeado e não tem como nem deixar recado. E de ontem para hoje, surgiu um decreto assinado pela prefeita, dizendo que na sexta-feira não haverá atendimento ao público. Em nota, a prefeitura afirma que a cidade passa por momentos de profunda intranquilidade e que tem procurado devolver a normalidade à cidade e a seus moradores. Na casa da família Jacome também não encontramos ninguém. O advogado de defesa disse que não há provas da participação das irmãs Damária e Leidiane no crime e que as duas deixaram João Dias porque foram ameaçadas de morte. No portão da mansão da família, muitas fotos, registros de tempos em que eles tinham muita influência na vida local. Com a ocupação de cargos importantes no poder político por essas facções, elas vão logicamente lavar dinheiro, vão desviar recursos que em tese seriam para a população ali carente, como é a cidade de João Dias, né?